Nesta Resenha da Bola, segunda-feira, dia 15 de junho de 2026, o assunto, é claro, é Copa do Mundo. É o Mundial de Seleções que chega nessa segunda-feira ao seu quinto dia, né? Quinto dia de competição. Tivemos já nessa segunda-feira surpresas. A seleção da Espanha, uma das grandes favoritas, empatando contra a seleção de Cabo Verde. Festa em Cabo Verde, festa no estádio com os torcedores da seleção da África. E a Espanha, claro, decepcionou. Vai mostrar até imagens aqui de Gandra, de um café, onde os torcedores espanhóis estavam lá concentrados, ficaram muito tristes com esse empate da seleção espanhola. Antônio Manuel Góes, Fernando César irão analisar essa Copa do Mundo até o momento, enfim, a seleção brasileira, os jogos de modo geral, a sequência da competição neste Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México. Tudo isso não sai daí, já fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola, a gente vai direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai chegar analisando, esse Mundial, essa Copa do Mundo. Um abraço, Antônio Manuel. Olá, gente da Resenha da Bola. Iniciada na última quinta-feira 11 no icônico Estádio Azteca do México, esta Copa do Mundo, para além das goleadas, Estados Unidos 4-1 no Paraguai, Alemanha 7-1 em Curaçao e Suécia 5-1 na Tunísia, do previsível Brasil 1, Marrocos 1 e da zebra Austrália 2, Turquia 0. O jogo de maior desenvoltura disparado em relação aos demais ficou por conta de Holanda 2, Japão 2 nesse domingo. Se o Brasil ficou a dever, envolvido na maior parte do jogo pela veloz transição marroquina, e só garantiu o empate em jogada individual de Vinícius Júnior, o Japão provou sua resiliente evolução técnica e tática diante de uma Holanda com linhas ajustadas que obrigaram o goleiro Suzuki e companheiros da defesa a portentosas intervenções, fato também registrado na retaguarda adversária, onde o diferenciado Van Dijk, consagrado zagueiro do Liverpool, tomou conta de sua área, salvo no único lance do jogo em que foi superado, em jogada aérea pelo oportunista Koki Ogawa, aos 43 minutos do segundo tempo, ao igualar o marcador, cuja vantagem de 2-1 era calculadamente administrada até então pelo time do corintiano Memphis Depay. 28 anos, o nipônico Koki Ogawa é atacante do holandês Nek Nemerum, terceiro colocado na última temporada nacional dos Países Baixos, dessa forma conhecido do adversário desse domingo na Copa do Mundo. A pegar o experiente gigante Van Dijk no contrapé em cruzamento pelo alto e se antecipar milimetricamente para de cabeça garantir o justo empate nos instantes finais. Holanda 2, Japão 2 pelo Grupo H foi um jogo eletrizante de elevada disputa tática para tirar o fôlego, encher os olhos e recompensar o escorchante valor do ingresso do torcedor presente ao estádio de Dallas, principal metrópole do Texas, cuja capital é Austin. Sobre o Brasil 1, Marrocos 1, numa análise pragmática, sem os ataques de pelancas que explodiram entre críticos cascudos da imprensa e aloprados de sempre nas redes sociais, o empate serviu às duas seleções, na perspectiva de classificação para a próxima fase da Copa, embora neste momento a Escócia lidere o Grupo C, ao derrotar o Haiti por 1-0. Salvo surpresas do imponderável, nada, porém, que desmonte os planos de Brasil e Marrocos, cuja disputa pelo topo da tabela dependerá
dos gols que impuserem a escoceses e haitianos. Convenhamos, patinhos feios de sua chave. Desde o último sábado, com certeza Ancelotti passou a rever conceitos e posicionamentos abaixo do esperado na seleção brasileira, ainda que introduza pontuais alterações na estrutura tática da equipe, cujo ponto crucial na estreia foi o mau desempenho de seus volantes de contenção, notadamente Casimiro, o que expôs os zagueiros a constante mano a mano com o ataque adversário. Em seu histórico de desafios ao longo da vitoriosa carreira nas ligas europeias, inclusive em momentos adversos em mata-mata da Champions League, o treinador italiano do Brasil é um obstinado estudioso de alternativas com que se valerá para se impor nos 2 próximos compromissos de nossa seleção, contra o Haiti na sexta-feira 19 e na quarta-feira 24 diante da Escócia, no momento líder do Grupo C. Para desfazer o ranger de dentes brasileiro no empate contra o Marrocos, eis a zebra tamanho família desta segunda-feira, na cidade norte-americana de Atlanta. A poderosa Espanha, uma das seleções favoritas ao título desta Copa do Mundo, simplesmente parou diante da intransponível muralha de Cabo Verde, cujo goleiro veterano, Vozinha, 40 anos, fez pelo menos 10 defesas impressionantes, secundado pelo aguerrido zagueiro Pico Lopes na defesa de sua grande área. Cabo Verde é um arquipélago situado a 450 quilômetros da costa ocidental africana, ex-colônia de Portugal, com 550 mil habitantes, constituído por 10 ilhas vulcânicas. Sua capital é a cidade de Praia, na ilha de Santiago. Cabo Verde é o 9º país da África em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E o goleiro Vozinha, com certeza, o maior entre os maiores do futebol cabo-verdiano até a consumação dos séculos, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes opinando sobre essa Copa do Mundo até o momento, nessa fase ainda inicial da competição, a fase de grupos. E, claro, né, a Espanha decepcionando, mas festa em Cabo Verde, o guarda-redes, o goleiro fechando o gol, grande resultado, uma conquista já para a seleção de Cabo Verde. Vamos agora até Curitiba, no Paraná, Fernando César. E aí, meu caro, Mundial, Copa do Mundo, chegando aí no seu quinto dia, como é que você está vendo os jogos, alguns jogos chamam mais atenção? Quero lhe ouvir, um abraço, Fernando. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E assim a gente vai conhecendo o potencial das seleções dentro desta Copa do Mundo. É pouco a acrescentar em relação ao jogo do Brasil, o empate com o Marrocos, depois de tudo que já foi dito e principalmente dos erros que a gente observou nesse compromisso. Primeiro, vimos outros jogos muito mais interessantes do que foi o jogo do Brasil com o Marrocos, que foi um jogo com poucas emoções, com poucas objetividades das duas equipes, e principalmente em se tratando da seleção brasileira, que numa análise ou dentro de estatísticas que a gente pôde observar, a seleção brasileira teve a proeza de cometer o dobro de erros de passes em relação até à seleção de Marrocos. A nossa expectativa para o jogo desta próxima sexta-feira contra o Haiti, que é uma seleção que não tem tradição dentro do contexto do futebol, que o Brasil, até pelos critérios de desempate em termos de classificação, Júnior, ocupa aí
o modesto terceiro lugar, porque entra também o aspecto cartões, e nesse quesito a seleção brasileira recebeu mais cartões amarelos, por isso que a gente ocupa nesse momento o terceiro lugar nesta chave, que é uma chave que, exceção, claro, da equipe do Marrocos, pelo que fez na última Copa do Mundo, que o Brasil não pudesse ter maiores dificuldades em termos de classificação. Repito, vi outros jogos mais interessantes, com maior objetividade, com muito mais emoção, e eu destacaria dos que eu vi, Júnior, o empate do Japão com a Holanda, o jogo mais interessante, até em termos de emoção. Tanto é que o gol de empate, quando o Japão perdia para a equipe da Holanda pelo placar de 2-1, aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Por aí você já pode notar que foi um jogo mais interessante, o que nos garante dizer, Júnior, que hoje o Japão não é mais considerada uma seleção zebra em disputar uma Copa. É um time que tem qualidades, que amadureceu com o passar do tempo, desde a chegada do Zico lá no Japão, para impulsionar o futebol. De lá para cá, claro que houve uma grande evolução técnica e tática em se tratando desta seleção. Gostei do jogo e fico na expectativa de outras partidas que ainda compõem a primeira rodada desta Copa do Mundo, para que a gente possa realmente ficar mais impressionados com a evolução do futebol, Júnior. Ok, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, também dando a sua opinião com relação aos jogos, né? A esse início de competição da Copa do Mundo 2026. Vamos conversar aqui com o pessoal do Marrocos, né, que moram aqui em Portugal. Estavam a torcer no jogo do Brasil e Marrocos, deu empate, ficou tudo bem, 1-1. Aqui com o Hassan. Hassan, tá feliz com o Marrocos? Gostou? Sim, senhor, sei. Primeiro jogo, empatou com o Brasil 1-1. Brasil e Marrocos jogam muito bem, os dois. Os dois, fica né? Bom, fica com o Brasil muito bom. Obrigado. E vai passar, vai passar no final, Marrocos e Brasil. É isso aqui. Aqui tá ali o meu amigo, também ali, Ismael, e aqui o Abdul, né, Abdul? É isso aí. Marrocos, então. É isso aí. Brasil, os dois. É isso aí. E lembrando, agora neste Mundial, na Copa do Mundo, iremos ter resenha da bola segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. Convido você, é claro, para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!